Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O salmista hoje nos diz: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu tremerei?" Essas palavras do salmista ecoam e deveriam ecoar no nosso coração, tendo consciência do amor que Deus tem por cada um de nós. São Paulo usa também desse salmo para escrever aquele belíssimo texto: "Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada nos separará do amor de Cristo, nem a fome, nem a nudez." Aquele texto que todos nós conhecemos, que é tão bonito a respeito da confiança. Mas isso não é um texto produzido poeticamente apenas porque vai trazer um efeito bonito para quem lê. É um texto que São Paulo produziu, que o salmista rezou, certamente baseado na sua experiência pessoal com esse Deus que cuida de nós, com esse Deus que nos acompanha, que nos protege. Veja a primeira leitura. Os discípulos estão presos, vão ser julgados pelo Sinédrio, o mesmo Sinédrio que acusou Jesus, o mesmo Sinédrio que matou Jesus, e eles estão ali à mercê daquele julgamento que nós sabemos que não será um julgamento justo, porque não aconteceu nada que transformasse ontologicamente os membros do Sinédrio de menos de 1 mês, talvez 2 meses atrás da morte de Jesus, e agora eles iriam se converter, iriam se tornar discípulos do Senhor. Não tinha acontecido nada nesse aspecto. Então, a fúria que os membros do Sinédrio tinham, os mestres da lei, contra Jesus, também tinha com os discípulos. Mas os discípulos se confiavam a Deus, se confiaram a Jesus Cristo, quando eles responderam: o que é melhor, o que é mais justo? Obedecer a Deus
ou obedecer aos homens, diz São Pedro aos membros do Sinédrio. Obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Então eles se abandonam nas mãos de Deus. E Gamaliel, que é um homem justo, que é um mestre da lei, um fariseu, foi professor de São Paulo apóstolo, estudou na escola de Gamaliel, se levanta e diz: prestem atenção, e vai fazendo toda uma memorização daquilo que já passou. Judas, Teudas, outros galileus, que juntaram a torno de si também multidões e levaram esse povo como se fossem Messias, como se fossem enviados de Deus. Mas todos eles, depois que morreram, os movimentos acabaram. Rei morto, rei posto. Morriam esses pseudos profetas e o povo se dispersava. Então, Gamaliel, com muita sabedoria, diz: mas veja o que está acontecendo agora. Porque se esse projeto que esses discípulos estão anunciando vem de Deus, ele não vai se destruir. No entanto, se ele for de origem humana, ele será destruído. Porque tudo aquilo que vem de origem humana, no sentido das nossas vaidades, das nossas ambições, dos nossos pseudos projetos, às vezes nós fazemos projetos para o nosso engrandecimento e queremos justificá-los dizendo que foi vontade de Deus, por exemplo. Quantas pessoas nos grupos de oração, nas visões da Virgem Maria, tem tanta gente vendo Nossa Senhora, que se juntar todas as visões, talvez não dê uma que seja real. Vendo Nossa Senhora à torta e à direito, criando falsas aparições, mas na verdade não é porque estão querendo levar adiante um projeto divino, senão um projeto meramente humano. Elas querem se promover, essas pessoas querem chamar atenção, querem ser tidas na Assembleia como pessoas santas, quantos, desculpem-me, padres andam por aí fazendo milagres, à torta e à direito, curando a próstata daquela velhinha. Você entendeu muito bem, a velhinha não tem próstata, mas cura. E a gente vê, é um projeto divino ou um projeto humano? Então, Gamaliel diz: quando o projeto é humano, é só para a sua vaidade, é só por causa do seu interesse pessoal, esse projeto será destruído por si só. Mas se esse projeto vem de Deus, cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E o projeto do cristianismo, o cristianismo, tendo 2000 anos praticamente, é mais do que provado que não é um projeto meramente humano. Até porque no início, sobretudo no início do cristianismo, o que nós vemos é uma perseguição atroz aos cristãos, tendo os seus líderes, a maioria dos seus líderes, sofrido o martírio, e um martírio penoso. Ninguém resistiria a tanto. Quando eu lia a história sobre a aparição de Medjugorje, por exemplo, eu sempre desconfiei muito da aparição de Medjugorje. Mas aí estive lá em Medjugorje, né? E fui realmente tocado pela paz daquele lugar. Comprei um livro sobre as aparições de uma das videntes, e daí fui conhecer o que realmente aconteceu, como eles viveram aquilo. E a vidente, acho que era a Miriana, narrando, ela era de Sarajevo e vai narrando o que ela viveu, experimentou, como os comunistas caíram pesado em cima dela, que era uma adolescente, em cima da sua família, perderam o emprego, foi expulsa da escola, quase que foi reprovada, sofreu, era tirada da escola pelos camaradas, levada para uma espécie de delegacia, onde ela ouvia tantos palavrões, tanta grosseria, para que dissesse que tudo aquilo era mentira. E aí eu fiquei pensando, meu Deus,
ninguém resiste tanto tempo e a tanta violência por causa de uma mentira. Não pode ser. Então esse fato só pode realmente ser real. Nossa Senhora só pode ter aparecido para elas. Independente se está aparecendo ainda ou não, mas para que elas tivessem a coragem que tiveram eles, né, os adolescentes, de enfrentar aquilo que tiveram que enfrentar, só pode ter sido por alguma coisa que é verdade. Ninguém mente tanto tempo por causa de uma mentira. A mesma coisa com os videntes de Fátima. Então, quando o projeto é de Deus, nós não devemos ter medo. Os discípulos tinham essa consciência. Porque se o projeto é de Deus, então o Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei. Se o Senhor é conosco, se o Senhor está conosco, quem será contra nós? É a confiança. A confiança que não é fruto simplesmente do intelecto. E aqui existe uma coisa muito séria, porque alguns católicos, alguns cristãos e alguns religiosos se refugiam na intelectualidade. E isso é muito bom, porque tem que estudar mesmo. Os meninos que moram aqui sabem que tem que estudar filosofia, teologia. Mas o estudo da filosofia e da teologia não serve de nada se não houver uma experiência pessoal com Deus. Você será um excelente professor de Bíblia, você será um excelente catequista, você será um excelente padre profissional, vai dizer a missa direitinho, as rúbricas, vai fazer tudo como tem que fazer, como manda o figurino, mas é apenas um teatro, é apenas uma encenação, porque você não experimentou a Deus. Essa confiança que os discípulos tiveram, que São Paulo depois vai dizer nas suas cartas, essa confiança é fruto da experiência. Se eu não experimento Deus, se eu não o provo, se eu não o toco, se eu não sou tocado por Ele, o meu conhecimento dele é apenas superficial. Eu posso decorar a Suma Teológica de São Tomás de Aquino de có e salteado. Eu posso conhecer a Bíblia, porque você não pense que conhecer a Bíblia é suficiente para ser um bom cristão. O diabo conhece a Bíblia de có e salteado, usou inclusive contra Jesus. Então não é o conhecimento, decorar a Bíblia, decorar a Suma Teológica, conhecer todos os filósofos e saber o nome. Isso não salva ninguém. Não salva ninguém. O que salva é Jesus Cristo, é a experiência com Jesus Cristo, é o conhecimento de Jesus Cristo. E o conhecimento de Jesus Cristo não nos torna arrogantes, prepotentes, não nos faz nos refugiar nos nossos livros, na nossa filosofia, que São Paulo chama a vã filosofia, porque o conhecimento de Jesus Cristo nos torna, antes de mais nada, humildes. São Paulo fala isso nos frutos do Espírito: a benevolência, a paz, a bondade, a benignidade. São os frutos do Espírito. Em momento algum São Paulo diz a intelectualidade, porque a intelectualidade é fruto do meu esforço humano, pessoal. Então os irmãos de comunidade, escutem bem isso, acordem e gravem isso no coração. Vocês têm a obrigação sim de estudarem, de se esforçarem, de serem intelectuais. Mas pela intelectualidade de vocês não vão para o céu. Só vão para o céu se forem santos. E a santidade é fruto da experiência com Deus. E vocês já sabem, porque vocês já ouviram inúmeras vezes, a santidade não é não pecar. Porque pecado vocês vão cometer até no dia de morrer. Porque nós somos pecadores, a nossa natureza é pecadora. E Jesus não se assusta com o nosso pecado, porque Ele sabe que somos pecadores. Agora, quando nós fechamos o nosso coração à graça de Deus, à misericórdia de Deus, você pode ter todo o conhecimento humano, dos livros, da teologia, da filosofia, como já disse, mas tudo isso será vão. São Tomás de Aquino, já falei aqui esses dias, fazia teologia de joelhos, adorando. Às vezes enfiava a cabeça dentro do sacrário para dizer: Jesus, ilumina a minha consciência. Mas isso é fruto de quê? De uma experiência.
a experiência pessoal com Deus, escreveu tão bem sobre Deus, sobre o céu, sobre Jesus, que Jesus teve que aparecer e dizer: basta, Tomás, você já escreveu demais. Né? Então, mas fruto de uma experiência, da teologia que se faz de joelhos. Se nós não conhecermos a Deus, se nós não experimentamos a Deus, nós daremos apenas notícias dele. E deixa eu dizer para você, o mundo não quer notícias de Deus. Notícias de Deus dá um professor de religião na escola do seu filho, que é uma escola, por exemplo, ateia. Só um exemplo, que não professa nenhum credo. E lá tem ensino religioso. E lá no ensino religioso, o professor que é ateu fala sobre Deus. Claro, um artista que pede a favor do aborto, que está servindo a Satanás, porque quem é a favor do aborto está a serviço de Satanás, ao mesmo tempo consegue fazer um vídeo falando em nome do Deus, da natureza, para salvar as tartarugas. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você conhecer de Deus, você saber a Bíblia, isso não leva a nada. Se você não experimentar a Deus, foi vão o seu estudo, foi vã a sua vinda à missa, foi vã a sua vida. É preciso experimentar a Deus. E como eu experimento a Deus? Experimentar a Deus sendo sincero com Ele, rasgando o meu coração diante dEle, com as minhas misérias, com as minhas fraquezas. Ele não espera que eu seja santo para se aproximar de mim. Isso é um absurdo, isso é uma heresia até. O jansenismo pregava isso, que nós só podemos nos aproximar de Deus se nós somos santos, puros, imaculados. Por isso que as pessoas no século XVII se afastaram assim tremendamente de Deus. E surgem todos aqueles movimentos que nós sabemos da modernidade, do iluminismo e etc. Porque as pessoas se afastaram de Deus, que Deus é esse que exige uma santidade como que uma redoma. E se você não está apto, não está santo, não está naquele grau ali, você não pode se aproximar. Então você olhava para Santa Teresa de Jesus, então Santa Teresa era o modelo de santidade, porque vivia em arroubos místicos e etc. Você olhava para ela e você dizia: tadinho de mim, tadinho de mim, nunca chegarei naquele ponto. Né? E daí Jesus mesmo aparece para Santa Margarida Maria Alacoque, no século XVII, para dizer para ela: diz para o povo, diz para os homens, que o meu coração os ama do jeito que eles são. Acabando com o jansenismo, com essa falsa piedade, com esse, como é que chama? Pudor, não era essa palavra que ele dizia não, mas tudo bem, com esse pudor de se aproximar de Deus porque sou pecador, porque não sou santo, porque não estou preparado. Isso não é de Deus, isso é heresia, isso é pecado. Aproxima-te de Deus do jeito que você está, com os seus pecados, com as suas fraquezas, e faz esse encontro da misericórdia. Porque somente chegando a Deus, do jeito que nós estamos, abrindo o nosso coração diante dele, rasgando o nosso coração e não as nossas vestes, nos prostrando diante dele com as nossas misérias, nós o experimentaremos. E aí o nosso conhecimento dele não será um conhecimento puramente e meramente intelectualizado, é um conhecimento de verdade. O Inácio Larrañaga, não sei se é assim que chama, ele tem um livro que eu acho talvez o livro mais lindo que ele já escreveu. Se você puder, leia. É o Itinerário Rumo a Deus. É um livretinho fininho, pequenininho, mas já nas primeiras páginas já é fantástico. Ele já resume o livro todo, você nem precisa ler adiante. Leia porque é bom, mas se você ler as primeiras páginas, você já vai ficar tocado profundamente com aquilo. E ele fala justamente disso, que o mundo não precisa de professores de religião, de pessoas que deem notícias de Deus. O mundo anseia ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E ele diz: e o que é ser filho de Deus hoje? Alguém pode dizer para você: o fogo queima. E você sabe que o fogo queima. Você já viu o fogo queimando o papel, a vela e etc.
Agora, quando você põe a mão no fogo, você não sabe somente que o fogo queima, você experimentou o fogo queimar. Agora você tem ainda mais propriedade para falar sobre isso. Uma coisa é você saber que a água mata a sua sede, e uma outra coisa, estou sempre falando Inácio Larranhaga, não são minhas palavras. E uma outra coisa é você, tendo conhecimento que a água mata a sede, andar naquele deserto da Judéia, andar naquele sol de Jerusalém, maravilhoso, ali no mar de Tiberíades, no lago de Tiberíades, morrendo de sede, com a língua seca, porque quem já foi em Jerusalém, na Terra Santa, sabe que a gente precisa tomar água de instante em instante, porque senão a gente fica com a garganta seca. Você tomar um copo com água. Então agora você não sabe mais somente intelectualmente que a água mata a sede, você experimentou a água de fato matando a sua sede. A mesma coisa é com Deus. Uma coisa é você saber que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é santo. E uma outra coisa é você, pecador, miserável, sujo, se aproximar de Deus e receber uma enxurrada do amor de Deus. Agora você não sabe somente intelectualmente que Deus é bom. Agora você experimentou a bondade e o amor de Deus. Agora você deixou de ser professor de religião, catequista. Catequista, entenda-me somente como alguém que vai dar a catequese, porque os catequistas são, graças a Deus, pessoas maravilhosas e necessárias nas nossas igrejas. Mas digo, pessoas que dão notícias de Deus. Você deixou de ser essa pessoa e passou a ser testemunha. E é isso que o mundo precisa. Testemunhas de Deus. De que Deus está vivo, de que Deus está no nosso meio e de que Deus nos ama. Perdoe-me se eu me alonguei demais. Provavelmente não vai dar para postar essa pregação. Mas que você guarde no coração essas palavras. Que o Senhor dirige a você. Ele quer que você faça uma experiência real, verdadeira, profunda dele, e não que você seja mais um católico que esquenta o banco da igreja, que dá notícias de Deus, que terminou a missa e voltou para casa mais vazio do que chegou. Você seja testemunha ocular do amor e da misericórdia de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.